Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós iremos avançando no estudo do Tratado da Verdadeira Devoção, ver as 5 verdades fundamentais da devoção e da consagração à Santíssima Virgem Maria. No primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, nós vimos os 2 fundamentos teológicos, bíblicos, desta devoção e consagração à Santíssima Virgem, que foram a encarnação do Verbo, onde Deus quis servir-se da Santíssima Virgem para vir até nós e nos salvar, e também do processo de santificação das nossas almas, onde Deus quer servir-se de Maria para nos ajudar a alcançar a salvação eterna. Hoje, no segundo capítulo, nós veremos as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. Podemos acompanhar no Tratado da Verdadeira Devoção, edição da Opus Cordis Maria, estas verdades fundamentais. Na página 53, nós vamos ver a primeira verdade fundamental. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. Esta devoção, é importante que se diga, ela tem por finalidade unir-nos e fazer-nos perseverar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, qualquer consagração, qualquer devoção que não tenha esta finalidade de nos unir a Deus, de nos ajudar a perseverar na graça dele, deveria ser rejeitada como uma fantasia, como uma artimanha do inimigo, como vai dizer aqui São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Mas a devoção e a consagração à Santíssima Virgem, ao contrário, ela favorece e impulsiona esta nossa união com Deus. A Santíssima Virgem Maria, por vontade do próprio Cristo, foi estabelecida Senhora e Rainha de nossos corações, de modo que a sua missão, a sua função própria é nos conduzir a Cristo. Jesus, ele é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. Por isso, esta consagração, tal como ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, esta consagração, ela não é apenas a Maria, ela é a Jesus por Maria, resguardando o lugar primordial de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fim último de todas as nossas ações, que deve ser o fim último de todas as nossas ações. E ao mesmo tempo, o lugar e a missão de Nossa Senhora, que é o meio privilegiado, estabelecido pelo próprio Cristo, para nos unir a Deus nosso Senhor. Portanto, é a consagração a Jesus por Maria. Este Tratado da Verdadeira Devoção, um tratado que São Luís Grignon de Montfort escreveu, ele é totalmente cristocêntrico, ou seja, tem Jesus como centro de todas as coisas e coloca cada coisa no seu devido lugar. Nós nos consagramos a Ele por meio de Maria, nos entregamos a Maria a fim de que nós possamos nos unir a Ele de maneira mais perfeita. A Santíssima Virgem como que nos prepara, ela nos torna apresentáveis à Vossa Majestade, de forma que a nossa união com Deus se torna mais plena e mais completa. Esta é a primeira verdade da devoção e da consagração à Santíssima Virgem. Não nos entregamos simplesmente e somente a Maria, nós nos entregamos a Jesus por meio dela. Portanto, torna-se evidente o lugar de cada coisa, fazendo com que a Santíssima Virgem torne-se reconhecida como Cristo o deseja, como meio privilegiado de união de cada um dos filhos de Deus a Deus mesmo. Ou seja, ela torne-se este meio de união e perseverança na graça de Cristo. A segunda verdade fundamental da devoção e da consagração à Santíssima Virgem pode ser lida na página 58, aonde vai dizer que nós pertencemos a Jesus e Maria na condição de escravos. Pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravos. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós somos propriedades de Jesus e por causa disso também de Maria, porque ele fez dela rainha, senhora. Jesus, como vai dizer São Luís Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, é rei por natureza e conquista, e Nossa Senhora o é por graça, ou seja, por vontade de Deus. Portanto, é preciso distinguir os 3 tipos, as 3 condições, condições de escravatura que existem. O primeiro tipo de escravatura, o primeiro tipo de escravidão que existe é uma escravidão natural, ou seja, aquela que é a condição de todas as criaturas. Isso significa que tudo que existe, tudo quanto foi criado, pertence a Deus. Neste sentido, tudo é escravo de Deus. Escravo aqui quer dizer propriedade.
pertença de alguém. Nesse sentido, todas as coisas materiais ou imateriais, espirituais que foram criadas, pertencem a Deus. Então, os planetas, a natureza, os mares, as plantas, os animais, o ser humano, os anjos, os demônios, tudo pertence a Deus. Então, as criaturas são escravas, ou seja, propriedades de Deus. Este é o primeiro tipo de escravidão, escravidão natural. O segundo tipo de escravidão é a escravidão por constrangimento. Esta é aquela dos demônios e também dos condenados. E também o foi das pessoas que foram constrangidas a serem escravos de outros no decorrer da história humana. O que é uma escravidão por constrangimento? É você pertencer a Deus contra pertencer a alguém, e no caso também a Deus, contra a sua própria vontade. É o caso dos demônios, porque mesmo não o querendo, pertencem a Deus, porque são criaturas. É o caso dos condenados, que mesmo não o querendo, pertencem a Deus, porque são criaturas. É o caso daqueles também que foram constrangidos a serem escravos de outros, no caso de humanos que foram escravizados, como negros, índios e também brancos, que foram tantas vezes escravizados por outros, como de uma forma obrigada, de uma forma compulsória, de uma forma, portanto, involuntária. Esta é a escravidão por constrangimento. E existe uma terceira escravidão, que é a escravidão por amor, que é o caso dos bem-aventurados, dos santos anjos e de todas as pessoas que vivem na graça. São aquelas pessoas que, conscientes que, como criaturas, já pertencemos a Deus, renovam a sua entrega, renovam o seu desejo de ser de Deus. É o caso, portanto, desta consagração que apresentamos. É isto que faz quando alguém consagra-se por este método ensinado por São Luís Grignon de Montfort. Nós renovamos a nossa entrega a Deus, a nossa entrega a Jesus e a Maria, na condição de escravos, mas por amor. Um escravo por amor é tão somente alguém que escolheu ser de Deus, alguém que escolheu consagrar-se, pertencer a Jesus e a Maria. Isto é ser escravo por amor, escolher pertencer a Deus. Nós não fomos obrigados, nós não fomos constrangidos, simplesmente reconhecendo a bondade, a grandeza, a misericórdia de Deus, reconhecendo o amor que Deus nos tem, nós nos determinamos a pertencer a Ele, porque sabemos que Ele cuidará bem de nós e nos conduzirá à verdadeira felicidade. Portanto, nisto consiste a escravidão por amor. Esta entrega voluntária a Jesus e a Maria como pertenças especiais de Deus, na confiança e na certeza que eles cuidarão bem de nós, nos conduzirão à verdadeira felicidade, que é o que almeja o coração de cada ser humano, a felicidade e a felicidade eterna. Esta é a segunda verdade fundamental. Depois, seguindo adiante, nós teremos a terceira verdade fundamental, que diz assim, que nós devemos esvaziar-nos de todo o mal que há em nós mesmos. Ou seja, nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que não pertence a Deus. Devemos afastar de nós aquilo que não pertence ao Senhor. Nós temos a necessidade de esvaziar-nos deste mal ao qual nós somos constantemente inclinados. O pecado original foi removido pelo batismo, mas não as consequências do pecado original, não a concupiscência. E aí nós temos, portanto, esta inclinação ao orgulho, à vaidade, à sensualidade, à preguiça, à inveja e a todas as coisas ruins que a experiência humana nos mostra. E nós temos a necessidade de vencer estas más inclinações, ao mesmo tempo que temos de esvaziar de todo o mal que habita dentro de nós, que criou raízes em nós. E neste sentido, nós precisamos de ajuda. Por isso Deus deu-nos um grande auxílio na devoção e consagração à Santíssima Virgem, que de maneira muito especial nos ajuda a identificar este mal e a extirpá-lo, a tirá-lo de nossos corações, a fim de que Deus seja tudo em nós. A Santíssima Virgem, que é plena de todas as virtudes, então nos comunicará também as suas virtudes, uma vez que nós confiamos a ela a condução de nossas almas. É necessário, portanto, que nós façamos este esforço, esta ascese pessoal, e junto com o auxílio da graça de Deus e com esta entrega total à Santíssima Virgem, nós conseguiremos este objetivo, que por fim é a nossa santificação. A nossa santificação consiste nisto, em superar o que em nós há de mal e na perseverança, na graça e na comunhão com Deus, nosso Senhor.
Depois, teremos a quarta verdade fundamental da devoção e da consagração à Santíssima Virgem, que diz que nós temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que temos essa necessidade? Não nos bastaria Jesus Cristo, nosso Senhor? Se nos bastasse simplesmente Jesus Cristo, sem a necessidade de alguém, de um outro mediador, Ele mesmo não nos teria dado Maria como aquela que faz a ponte entre nós e Ele, aquela que nos une a Ele de maneira mais perfeita. São Luís Grignon de Montfort já havia explicado que a devoção à Santíssima Virgem é necessária porque Deus assim o quis, como ele vai dizer, de uma necessidade chamada hipotética, porque absolutamente falando, Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele quis precisar. Ele mesmo estabeleceu este caminho para chegar a nós, que foi a Santíssima Virgem, e estabeleceu esse caminho para que nós possamos chegar a Ele, porque Ele quis que ela fosse útil e necessária no processo de santificação de nossas almas. Por isso fez dela nossa mãe na ordem da graça. Por isso deu a ela a autoridade sobre os nossos corações, a fim de que ela pudesse cumprir esta missão, de nos ensinar, de nos ajudar a fazer tudo o que Jesus mandou, de forma que nós permanecêssemos sempre unidos a Ele na graça. Nós temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, sendo Deus e Senhor, causa-nos tantas vezes esta dificuldade, não porque Ele não seja bom. Deus é a bondade pura, Deus é a misericórdia, Deus é amor, como vai nos dizer a Sagrada Escritura. Mas há uma reação natural no ser humano, uma reação de medo junto à sua majestade, por causa da nossa indignidade e da sublimidade que Deus tem. Deus é infinitamente puro, Deus é infinitamente santo, Deus é infinitamente bom. E nós somos sujos, temos esta inclinação ao mal, nós temos todas este acúmulo de imperfeições. Somente pela graça de Deus é que nós nos santificamos. O pecado original fez em nós esta ferida, e nós temos, portanto, esta reação de medo junto à sua majestade. Foi isto que aconteceu com Adão e Eva, por exemplo, quando no paraíso eles pecaram. A primeira atitude deles foi esconder-se de Deus, porque eles tiveram medo. Deus nos deu uma mãe, a fim de que ela pudesse nos auxiliar a compreender a bondade, a misericórdia, a grandeza do amor que Deus nos tem, de forma que nós pudéssemos nos aproximar dele com muita confiança, sem medo de sermos rechaçados, sem medo de sermos afastados, porque Deus não rejeita ninguém, que a Ele se dirige com confiança, no desejo de unir-se a Ele e amá-lo verdadeiramente. A Santíssima Virgem, por ordem de Deus e por vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se, portanto, mãe, e ela, como mãe, acalenta o nosso coração, como que explica para o nosso coração a bondade e a grandeza que Deus tem e a fim de que nós possamos, enfim, dar este passo rumo a Ele, com muita confiança e sem medo. Portanto, Deus mesmo estabeleceu esta mediação da Santíssima Virgem junto a nosso Senhor, fazendo dela o caminho, o canal através do qual a salvação, que é Cristo, chegasse a nós, e o caminho pelo qual nós também chegaremos e nos uniremos a Ele, a fim de nele perseverarmos. Esta é a quarta verdade fundamental. Um pouco adiante, nós vamos ver a quinta verdade fundamental da devoção e da consagração à Santíssima Virgem. Está aqui dito: é-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. De fato, pela nossa fragilidade, nós somos barro, pela nossa fragilidade, pelas nossas múltiplas más inclinações, pela nossa deficiência e talvez pela vida de pecado que já tenhamos tido de maneira intensa, nós temos dificuldade de conservar a graça de Deus em nós. Por isso, Deus deu-nos Maria. Deu-nos Maria a fim de que ela nos ajudasse, primeiro, a perceber a grandeza de Deus, a sublimidade do Altíssimo, nos ajudasse a perceber que Ele é o nosso fim último, ajudasse a convencer a nossa mente, o nosso intelecto e inclinasse a nossa vontade, o nosso coração a Deus mesmo, ajudando-nos a perceber o engano, a malícia do inimigo, que tantas vezes nos convence de que coisas pecaminosas nos trarão a felicidade. A Santíssima Virgem ajuda a desbaratar
ajuda a desmontar toda esta lógica do inimigo e a fazer-nos perceber onde está a verdadeira felicidade, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em primeiro lugar, é isto. Ela nos ajuda a perceber o que é a vontade de Deus e onde está a nossa felicidade. Depois, ela move e fortalece a nossa vontade. Com o seu auxílio materno, alcança-nos as graças necessárias para que nós possamos nos consolidar na virtude. A Santíssima Virgem ensina-nos, como vai dizer a palavra de Deus nas bodas de Caná, ensina-nos a fazer o que Jesus mandou. E desta forma, ensina-nos a dizer não ao inimigo. Nisto consiste esta ação de esmagar a cabeça da serpente. Consiste em rejeitar as seduções e as tentações do inimigo. Consiste em nos ajudar a rejeitar todo o convite que o mal nos faz a abandonar a Deus e a sua graça. Assim, a Santíssima Virgem torna-se esta fiel defensora da graça de Deus na qual nós estamos. Torna-se esta fiel defensora desta comunhão com Deus na qual nós devemos perseverar. A Santíssima Virgem, nossa Mãe, nos ensina, portanto, a rejeitar o mal. Ela é aquela que Deus nos deu, que já dizia na palavra de Deus, em Gênesis 3,15, que recebeu de Deus o poder e a autoridade para poder esmagar, portanto, a serpente e fazer-nos rejeitar as suas obras, tal como nós no batismo nos propusemos. A Santíssima Virgem, portanto, ela torna-se uma garantia maior para a nossa salvação, no sentido que, uma vez consagrados a ela passa a ter esta liberdade de nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Ela é mãe, independentemente se nós nos consagramos ou não nos consagramos. Mas, através do ato de consagração, através do ato de total entrega, nós passamos a dar à Santíssima Virgem a liberdade de nos formar. Liberdade que ela não teria se nós não tivéssemos dado através dessa total entrega. Portanto, aí está a importância da consagração. Além de nos introduzir dentro da escola do Imaculado Coração de Maria, como assim o chamava o bem-aventurado São João Paulo II, então, além de nos introduzir aí dentro, nos ajuda a perseverar nesta graça e nesta comunhão com Deus.